Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos de literatura. Ainda sobre a geração de 30, o romance de 30. Nós já estudamos Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e nós temos outros grandes nomes ainda para estudarmos um pouco durante essa temática da geração de 30. Nós vamos iniciar com Jorge Amado. Jorge Amado é um nome muito grande da literatura brasileira, escreveu muito, não é? Suas obras já foram para a televisão em formato de minisséries, em formatos de filme, em formato de novelas, né? Como por exemplo Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela, tá? Então, ele é um nome muito famoso, um grande talento nacional. Então, vamos conhecer um pouquinho a respeito de Jorge Amado. Jorge Amado, ele nasceu no interior da Bahia, tá? No interiorzinho da cidade de Itabuna, para ser mais claro. E ele iniciou a sua carreira literária em 1931, quando ele publica o romance O País do Carnaval. Ele acaba dando uma pausa na sua vida como escritor, uma vez que ele se envolve na política. Ele é militante do Partido Comunista, acaba sendo eleito deputado federal, se eu não me engano, pelo estado de São Paulo, pelo Partido Comunista. E ele é autor de uma das leis muito importantes para nós brasileiros, que é a lei que assegura o direito da liberdade do culto e religiões, tá? Então é graças a essa lei que cada um hoje pode dizer que frequenta a igreja tal, religião tal, sem sofrer nenhuma consequência jurídica, digamos assim. Ele fez isso porque ele, na verdade, ele era um adepto à religião candomblé e sempre foi uma religião muito discriminada dentro do país, tá? Então, devido a essa sua militância política, principalmente pelo fato dele fazer parte do Partido Comunista, ele acaba sendo exilado por diversas vezes do país, tá? Por perseguição política. Teve até uma vez que ele mesmo se autoexilou com medo de consequências, né? E ele acaba retornando ao país lá pela década de 60. Quando ele retorna, ele decide parar com a sua militância política e resolve se dedicar à literatura. É justamente nesse período em que ele é convidado a participar da Academia Brasileira de Letras, ocupando o lugar de nada mais, nada menos que José de Alencar. E ele fica, né, na academia e começa a escrever muitas obras, tá? Jorge Amado não era um escritor de escrever um livro por ano. Como ele dizia, ele escrevia quando ele tinha inspiração, tá? Então, ele passava de 5 anos sem publicar uma obra, tá? Porque ele só publicava quando ele sentia a inspiração, né? A necessidade poética de fazer isso. E a obra que eu quero chamar a atenção aqui de Jorge Amado é Capitães de Areia. Essa obra, ela fala sobre a cidade de Salvador, a capital da Bahia, e mostra assim um retrato muito realista, muito detalhista de uma situação que a sociedade da época tentava fechar os olhos, tentava não ver que aquilo era um problema, que era a questão das crianças de rua, os famosos trombadinhas, não é? Então a história fala de um grupo de crianças órfãos, moradores de rua, que viviam de assaltos, né? Então é uma visão altamente política, altamente sociológica que ele mostra nesse romance.
E com certeza esse romance desagradou bastante o governo da época. Vários livros de Capitães de Areia foram queimados em praça pública, não é? Em forma de protesto a tudo aquilo que o Jorge Amado escreveu. É uma ficção, mas uma ficção que mostra a realidade em que se vivia, né? Havia realmente muitas crianças sem pai, sem mãe, e o Estado não fazia nada por elas. Então, de certa forma, elas eram condicionadas a essa vida marginal, a essa vida bandida, ok? O nosso segundo escritor de hoje é Érico Veríssimo. Érico Veríssimo já é de uma realidade totalmente diferente dos demais escritores. Ele é gaúcho, então ele vai mostrar as realidades de um estado brasileiro muito diferente da realidade nordestina que os demais escritores vinham mostrando, mas traz como característica presente o regionalismo, só que dessa vez a região do Rio Grande do Sul, ok? Então, o Érico Veríssimo, ele nasce na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. É muito estudioso, muito dedicado, lê bastante. Como ele domina outras línguas, ele lê não só a literatura brasileira, como ele lê muito a literatura estrangeira, tá? E ele inicia a sua vida literária em 1932, quando ele publica uma coleção de contos chamada Fantoche. Não que ele tenha escrito esses contos nessa época, na verdade, ele já trabalhava para um jornal onde semanalmente ele lançava nesse jornal um conto novo. Então, todos esses contos de 1932 é uma coletânea de contos que ele já tinha escrito, né, há tempos atrás. O Érico Veríssimo também, ele se engaja na política, ele é militante do Partido Comunista e, como os demais, também sofre bastante consequências devido a esse seu engajamento político, não é? Ele é eleito deputado, mas é justamente na época em que o Partido Comunista, ele não sei o termo certo, cancelado, ele é proibido, né, de estar no Brasil, então ele acaba perdendo o seu mandato. Quer dizer, não existe mais o Partido Comunista aqui no Brasil. E essa ausência da política fez com que ele se dedicasse bastante à literatura. Nós podemos dizer que o Érico Veríssimo, ele tem duas fases, tá? A primeira fase é onde ele escreve romances urbanos, que mostram o cotidiano das cidades grandes, os conflitos políticos, a crise da aristocracia brasileira, né? Ele mostra tudo isso nesse período. É onde ele escreve seus romances chamados Clarissa e Olhai os Lírios do Campo. Essa obra, Olhai os Lírios do Campo, é considerado a obra-prima dele, uma das, na verdade, né? Uma das obras-primas de Érico Veríssimo. Então é muito importante que a gente dê uma olhadinha, se dedique a estudar um pouquinho a respeito dessa obra, Olhai os Lírios do Campo, tá? Do que ela fala, na verdade? Fala de um rapaz chamado Eugênio Pontes, que é muito humilde, é pobre, tá? E com muito esforço ele consegue cursar a faculdade de medicina, mas ele percebe que com seus próprios esforços ele não vai conseguir a vida financeira estável que ele tanto deseja. Então o que ele faz? Ele decide se casar por interesse com uma moça da alta sociedade, tá? Mesmo ele não tendo sentimentos por essa moça, mesmo que ele não a amasse, ele abdica da sua vida sentimental, dos seus desejos por outras mulheres,
para viver a vida com aquela mulher que iria garantir a ele uma vida financeira estável que ele tanto sonhava, ok? A segunda fase dele é uma fase mais regionalista, onde ele vai falar a respeito do Rio Grande do Sul, as conquistas do Rio Grande do Sul, os conflitos, né, guerras que já aconteceram no Rio Grande do Sul. É aqui nessa fase que nós vamos encontrar várias epopeias, né, como por exemplo O Tempo e o Vento. Na verdade, O Tempo e o Vento é uma coletânea de 3 livros que foram escritas em anos diferentes, tá? E que mostra as características do povo gaúcho, né? Como o povo gaúcho vive, os conflitos, os desejos. Nessa mesma temática, nós vamos encontrar outros romances, como o Arquipélago, deixa eu ver como que é o nome do outro, e o Retrato, tá? Então, são obras que falam, que versam a respeito do próprio Rio Grande do Sul, do seu povo, que nós sabemos que é uma realidade completamente diferente da nossa nordestina, por exemplo, do pessoal que vive no centro-oeste. É uma realidade completamente diferente. Mas não podemos esquecer que o objetivo desses escritores era justamente isso, mostrar realidades, né, retratos do Brasil para os brasileiros que não conheciam essa realidade, ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero ter contribuído com vocês com mais essa aula, falando sobre esses 2 escritores que são importantíssimos para a nossa literatura. Um beijo no coração de vocês, até outra!